Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Conexão Social que tem por missão levar informação de qualidade, transformação para você aí de casa, viu? E hoje não será diferente, porque vamos abordar um tema extremamente importante que afeta muitas pessoas, mas principalmente as mulheres após a gravidez, que é a famosa diástase. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ter uma verdadeira aula aqui, porque temos a honra de receber ela, que é especialista no assunto, uma fisioterapeuta que se formou na Espanha, gente, e criou o método hipopressivo. Claro, gente, com mais de 48 mil alunas e mais de 1 milhão de seguidores, ela já transformou a vida de milhares de pessoas e prometeu que hoje vai nos ensinar corretamente, viu? Como esse método pode revolucionar a sua vida, resgatar a sua autoestima e também transformar a sua vida. E eu estou falando de Verônica Mota, a nossa querida VV Fit. Quem não conhece a VV Fit, não é mesmo? Mas para você que ainda não conhece, você vai conhecer agora, porque eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, viu, VV? Ai, Nice, muito alegria obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo esse tema que é pouco falado, né? Assim, na televisão e para as mulheres, que é cada lugar que eu vou é um público diferente. Então, eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. Espero agregar muito para você que está aí em casa. Tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Vai sim. A gente esperava muito por você, porque a gente sabe a importância que é para a mulher, principalmente para quem teve filho recentemente ou não. Você vai poder nos dizer melhor o que é, né, a diástase. Quem tem, não é só mulher, a gente sabe que quem teve, por exemplo, problema com a obesidade pode também estar sofrendo com isso, ou quem trabalhou carregando peso a vida toda. Exatamente. Os homens também sofrem com isso. E a gente quer, como eu disse, trazer aqui qualidade de vida para as pessoas e uma informação que vai mudar a sua vida e algo que você pode fazer em casa. A gente quer aprender, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. E como você falou, Nice, realmente a diástase, ela está para qualquer pessoa. Tem bebês que já nascem com diástase. Olha só. Mas as pessoas que mais vão ser acometidas são as mulheres que passarem por uma gestação. Então, todas as mulheres que forem gerar um bebê, elas vão ter diástase. Mas também, homens, idosos ou não, atletas tem muitos, porque aumenta muito a pressão dentro da cavidade abdominal e a musculatura não consegue segurar aquela pressão. Então, para quem está em casa, que não sabe o que é diástase, é quando esse músculo aqui da frente, ele separa. Então, forma aquele espaço ali no meio. E aí, existem muita coisa que falam por aí, né? E eu, como educadora física, tenho a obrigação de vir aqui esclarecer, né, o que é de fato. Existe a diástase que a gente fala de patológica e a fisiológica. A fisiológica é essa que a mãe vai ter para o bebê crescer. E quando o bebê nascer, essa diástase ela vai ficar, esse espaçamento do músculo, até 2 centímetros. Ou qualquer outra pessoa que venha a ter um espaço de 2 centímetros, até 2 centímetros, é considerado fisiológico. E patológico quando é acima dessa distância. E aí tem vários outros componentes que a pessoa pode sentir no corpo. Dores nas costas, incontinência urinária, o volume mesmo abdominal que fica mais para frente e uma série de coisas, né? A gente vê aí todos os tipos de barriga que você imaginar, desde meninas novas mães até aquelas mamães mais velhas, né? Hoje a gente vê muitas mães acima de 40, né? Tendo seu primeiro bebê. E nada disso vai interferir na recuperação depois dessa barriga. Olha só que interessante. Então, quem já foi se identificando, fica com a gente, viu? Vamos sentar, pegar aquele copinho com água e até fazer umas anotações. Fica com a gente aí, viu? Eu quero que você comece explicando um pouquinho sobre sua jornada, porque eu sei que você tem uma longa caminhada aí, quando você escolher, até você escolher o público feminino, né? Até você falar, é com mulher que eu quero trabalhar, eu quero
Claro, vou ajudar todos, Isso. mas eu vou focar nas mulheres. Como é que você escolheu essa profissão? Como é que ela chegou até você? Para depois a gente responder aqui várias outras perguntas que a gente tem para ajudar as pessoas de casa. Legal, então vamos lá. Eu sou mineira, então a gente Deu para perceber, né? Essa meiguice, esse jeitinho doce de falar. Que bom. E aí a gente foi criado, né, como qualquer criança que brinca na rua. Imagina, sem computador, sem celular. A gente não tinha tanto costume de leitura. Então era pé na rua, era brincar, era bola, era bets, era brincar na rua. Então eu fui exposta à atividade física muito cedo. E nós somos em 5 irmãos. E eu tenho 2 irmãos que foram pro lado da educação física. E o meu irmão mais velho, ele me incentivou muito, né? Então eu me espelhava nele. E aí eu fui fazer educação física principalmente por causa dele. E aí, nesse tempo, a gente foi morar em Curitiba. A gente morou lá um bom tempo, fui me desenvolvendo profissionalmente, mas sempre trazendo atividade física comigo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa ativa. Já vou te explicar por que eu tô falando isso. E aí, eu iniciei todo o meu trabalho, minha profissão na sala de musculação. Então eu dava muito treinamento, atendia todo mundo, todos os públicos, homem, mulher, criança. Quando você chega na academia, né, tá lá o instrutor, eu era instrutora, passava o treino, corrigia. Aí um certo tempo eu mudei, fiquei um pouquinho na musculação e fui para a sala de ginástica. Fui dar bastante aula em sala, em grupo, porque o profissional que dava aula em grupo recebia melhor do que o professor da sala de musculação. Só que o meu irmão falou assim, agora eu acho que tá na hora de você pegar teus primeiros alunos de personal, que era a minha visão, que ele é personal há mais de 25 anos e eu queria fazer o que ele fazia. E aí eu comecei atendendo as primeiras pessoas e foi no personal que eu decidi que eu ia cuidar só das mulheres. E aí, nesse momento, eu abandonei a ginástica, até porque eu já queria engravidar. Imagina, dando muita aula de ginástica, não tinha como, né? Eu ia ter que ficar parada. E o profissional liberal, ele só recebe se ele trabalha. Então eu ia ter que ficar quanto tempo ali sem trabalhar? Aí eu já migrei para o personal. Aí eu tive o meu primeiro filho, que foi o Vitor. Foi maravilhoso. A minha gestação foi super saudável. Eu treinei até o último dia, fiz a minha musculação, dei algumas aulas, foi tudo bem. 5 meses depois, eu já estava com o meu corpo igualzinho, como se eu nunca tivesse tido filho. Foi tudo tranquilo ali. Tranquilo, não tive nenhum problema. Falei, nossa, que maravilha, né? Por que as minhas alunas reclamam que quando tem filho o corpo não volta? E eu colocava muita culpa nelas. Porque imagina, nessa época eu já atendia só mulheres há 13 anos. E aí, muitas vinham para mim e falavam, Vevé, eu não consigo voltar a minha barriga depois da gestação. E como eu tive o meu filho e voltei, eu falava, isso é papo, gente, como assim não tá conseguindo? Não tá fazendo dieta direito. Ou sai daqui, tá fazendo tudo errado em casa. Até que eu tive minha segunda gestação. E aí que tudo mudou. Quem estiver assistindo a gente aqui e tiver mais de um filho, vai concordar que a segunda gestação, ela é bem diferente. A barriga já sofreu, né, aquela distensão, então a barriga ela tende a ser um pouquinho maior. E foi na minha segunda gestação que ficou bem visível a minha diástase. Eu tive a diástase. Tentei de tudo para voltar a minha barriga de antes. E eu falei, não, mas tá tudo bem. 5 meses foi igual do Vitor, 5 meses vou voltar a fazer o que eu conseguia. Aí voltei a minha rotina como era antes, as aulas, os treinos. Já tinha parado de amamentar e nada. Continuava lá. Continuava. E aí eu vivi isso na pele. Só que eu fui para um lado muito radical. Como meu irmão era personal, atleta de fisiculturismo, ele quis que eu passasse por um processo de preparação física de atleta. Então ali eu fiz uma dieta bem regrada, de pesar alimento, 2 períodos de treino por dia, vida de atleta. E ainda mãe, fazendo tudo que uma mulher normal faz. E aí, nada. Eu fiquei com a minha pele fininha, só a musculatura aparecendo, mas a barriga estufada.
Aí que eu descobri a diástase. Pensa bem nisso, eu já trabalhava há 13 anos com mulher. Eu já tinha feito pós-graduação, inclusive em pós-parto, e eu não sabia o que era diástase. Eu aprendi na faculdade, as pessoas não falavam. E aí eu fui no médico, né, para identificar o que era aquele espaço no meio do meu abdômen. E daí ele falou, olha, é diástase e a gente vai precisar costurar esse músculo, fazer uma cirurgia. Resumo da história. Não fiz a cirurgia porque eu tinha competição ali dessa minha preparação que eu estava fazendo algumas semanas depois. Só que eu fui para a internet pesquisar. E aí eu cheguei no hipopressivo. Falei, entendi. E nem era esse nome, era estômago vácuo. No Brasil as pessoas nem sabiam o que era hipopressivo. Quando eu voltei lá da Espanha, que eu fui fazer a formação, as pessoas não sabiam pronunciar hipopressivo. Quantas entrevistas que eu dei que as jornalistas não sabiam falar. Eu falava, não, fala a técnica da barriga negativa, que daí era mais fácil. Mas aí eu consegui, né, através do exercício, retornar a minha musculatura, voltar a minha barriga melhor do que era antes, porque aí a minha cintura ficou bem marcada. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui que as mulheres, isso funciona. E é isso que as minhas alunas falaram pra mim todo o tempo. Né? É a dor. E assim foi. Apareceu, foi uma mudança drástica na minha vida, né? Eu já era conhecida na rede social por causa da musculação. E veio o hipopressivo dessa forma, atendendo muitas mulheres. Foi um boom na internet, né? A técnica da barriga negativa. E começaram... E é muito famosa, muito, né? Explodiu. E vem crescendo cada vez mais, né? Então, hoje a gente já sabe que o hipopressivo, ele ajuda na incontinência urinária, na coluna, na postura, nas cólicas menstruais, ajuda no desempenho esportivo, no desempenho sexual. É muita coisa que ajuda. Então, poder levar isso é muito gratificante, né? Sim. E as mulheres que estão passando por isso, têm alguns sintomas, até para que ela possa identificar, né? Queria que você falasse quais são os sintomas e como é que ela identifica que ela tem. Claro que vai estar, às vezes, a barriga, e tem umas que falam, parece que eu tô com outro neném. Isso. Ontem mesmo eu falava com uma menina que ela falou assim, parece que eu tô grávida de novo. Aí nisso eu já fui confundida com grávida, é horrível. É horrível, por causa da diástase. Então, um dos sintomas é a barriga ficar volumosa. E aí, existe 4 tipos de diástase. Existem, né? Aquela que é embaixo do umbigo. Você já ouviu falar na barriga pochete? Então. Ai, desagradável, muito, mas ela existe, né? Muito, ela existe, ela é mulheres. Real. Então, a barriga pochete, é bem provável que essa pessoa tenha esse afastamento na parte de baixo do umbigo. Lembrando que não necessariamente são as gestantes, né? Qualquer pessoa pode ter. A que eu tive era bem na região do umbigo. Então, a gente chama de barriga central. Essa barriga central dá o aspecto de barriga de grávida. Você já ouviu falar do estômago alto? Sim. Então, essa do estômago alto é quando esse afastamento acontece aqui. E é horrível porque você não pode pôr uma blusinha, nada. Marca. E quem tem a pochete, às vezes vai colocar uma calça de cos alto, marca aqui embaixo. Quem tem a de estômago alto, vai colocar uma para esconder aqui, vai saltar o estômago. Então é bem desagradável. Então, um dos sintomas é o volume abdominal, dores na região da lombar. Então vai começar ali por volta pelo meio da manhã, meio da tarde, vai precisar sentar, não vai conseguir ficar numa boa postura, porque a musculatura de dentro, a mais profunda, não consegue sustentar a coluna. Vai ter períodos, casos isolados de escape de xixi, esporte de muito impacto, muita força, não tendo a musculatura, principalmente de assoalho pélvico, para sustentar. Então, a incontinência urinária é quando a pessoa, ela tosse, ela espirra, ela faz um esforço e tem escapes de xixi. Pode ser gotinhas, mas isso já é considerado. Então, isso também é um sintoma para ficar de olho. E mesmo assim, pode ter a pessoa assintomática. Atletas, homens, geralmente eles são assintomáticos. E como que sabe que tem diástase? Quando tem baixo percentual de gordura, o músculo já fica separado e visivelmente a gente consegue ver. Agora, Vevé, eu não tenho percentual baixo de gordura. Eu tenho esses sintomas, mas tenho uma certa dúvida em saber se eu tenho diástase. Como que eu posso descobrir?
Tem duas formas. Principalmente quando tem neném, porque você falou vai acontecer com todas. Todas. Só que tem umas que voltam e outras não, né? Só 40%, um pouquinho menos de 40% que volta natural. A maioria não vai voltar. Não vai voltar. Então, é importante as pessoas saberem disso, né? Que não é só pela parte estética. Às vezes os maridos que estão em casa, né? A esposa não tá, às vezes, reclamando, tá pedindo uma cirurgia plástica. Não é porque só por causa da estética. Lá atrás ela quer se sentir bem, sim, ela quer melhorar a autoestima. Segurança, né? Segurança. Uma série de fatores. Exatamente. E aí, tem duas formas que dá para a pessoa realmente analisar. Uma delas é o ultrassom de parede abdominal com o médico, e daí ele vai observar se tem esse distanciamento do músculo. E a outra forma, a gente pode fazer em casa mesmo, que é deitar no chão como se fosse fazer um abdominal, aí vai colocar a mão no centro do abdômen, perto da região do umbigo, e vai levantar o tronco. Ali, a gente vai apalpando e vai sentindo na extensão do abdômen o afastamento. E ali a gente já consegue identificar. É tão simples identificar? Não, porque às vezes a pessoa nunca nem encostou na musculatura, né? Então ela vai ter que ter ali um pouquinho de consciência corporal e conhecer essa musculatura. Mas achou um espacinho, ali a gente consegue detectar. E aí, só fazer a cirurgia plástica, a abdominoplastia é uma das que mais faz quando se tem o filho, sim, né? Às vezes vai lá, realmente une o músculo, mas aquela região tá fraca, né? Muito. Então, não vai adiantar. Pode voltar? Você falou o que eu exatamente explico. Eu não sou contra a cirurgia. 5% das mulheres vão precisar fazer cirurgia, porque é uma diástase muito grande. Mas a cirurgia, ela não treina o músculo. A única coisa que vai devolver tônus, tensão e força para o músculo é o treino. Então, por mais que essa mulher faça a cirurgia, ela vai precisar fazer o exercício. Porque senão, aquele ponto, ele pode ceder. O que é a cirurgia? Vai costurar o músculo no outro de novo. E não é porque costurou que ele não vai mais abrir. Se não mudar o estilo de vida, se não cuidar de toda essa parte postural, respiratória. Nice, hoje as pessoas, elas não param para respirar. Vai tudo tá no automático. Tudo no automático. Então, às vezes, eu falo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, desacelera, respira, ajeita a sua coluna, fica numa boa postura. Isso tudo já vai ajudar muito a essa musculatura perceber que ela tem que ficar no lugar. Isso já vai fazer muita diferença. Aqui é o templo do Espírito Santo. Então, Deus mora em nós. A Bíblia diz, né, que nós somos o templo. Então, eu gosto de trazer essa reflexão para às vezes a pessoa pensar, o que eu estou fazendo dessa casa? Está sendo bem cuidada? E queira ou não, o nosso corpo, ele é um meio de transporte para os nossos sonhos, para o nosso lazer, para tudo que a gente precisar fazer. A gente precisa do nosso corpo físico, a gente precisa da nossa saúde. Então, se as pessoas entenderem, levarem por esse lado, eu tenho certeza que aqui dentro vai mudar. Que não é simplesmente pela uma parte estética. A estética, ela vai vir de presente. Mas a gente poder ter orgulho de pegar um exame de sangue, né? Olhar, tá tudo bem. Ter a preocupação, tá tomando água, tá dormindo bem. Pois eu tô falando, as pessoas, elas não param para observar a respiração. Às vezes, olha o quadro de ansiedade que a gente vê hoje, né? As pessoas estão perdendo, assim, essa sensação do entusiasmo para a vida, dessa motivação de fazer as coisas com excelência. E como que a gente vai cumprir o nosso propósito aqui se a gente não tiver uma boa saúde? Não vai cumprir. Não vai cumprir. Como você falou, né? É a gente que compra os alimentos. Então, o que é servido na mesa foi a gente que decidiu. Sim. Então, se você tem consciência, não só você vai ser beneficiada, mas a família inteira, né? Eu concordo com você e eu penso assim também. Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, não achar que vai ser fácil. Não vai ser. E eu tô aqui para, às vezes, falar uma coisa que não vai ser tão agradável ao ouvido da pessoa. Mas
não é todo dia que ela vai acordar motivada, pelo contrário, são pouquíssimos dias que vai acordar, nossa, hoje eu acordei super disposta, o dia tá lindo, eu tô super animada. Esses dias vão ser poucos. Agora, eu sei que vocês estão curiosos em casa e a gente vai perguntar aqui para a Vevê, então, para ela ensinar para a gente o que é esse método hipopressivo, esse nome tão diferente e que a gente sabe que funciona, né? Porque a gente também quer se beneficiar dele. Queria então que você falasse para a gente. Se puder ensinar também, a gente vai ficar feliz. Ai, que bom. Então tá. Bom, é assim, o hipopressivo, como o nome já diz, hipo vem de baixo, pressivo de pressão. Então a gente faz um exercício que diminui a pressão, mas não a pressão arterial, a pressão na cavidade abdominal e pélvica. Então tudo que a gente faz aumenta a pressão. Então por isso que vão passando os anos, a gente tende a ficar com esse volume maior na barriga, porque a gente não treina a musculatura mais profunda. Então o nosso abdômen, ele tem essa camada que a gente enxerga e tem a camada de músculos que a gente não enxerga. E é essa camada interna que a gente não enxerga, que a gente chama de transverso abdominal, que é o músculo que a gente trabalha no hipopressivo. Então a gente trabalha esse músculo interno e o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? É essa rede de músculos lá na cavidade pélvica que sustenta bexiga, útero, órgãos internos, estômago, está sustentando tudo lá embaixo. E a gente quase não pensa nesses músculos, né? E o hipopressivo, a gente une respiração e postura. Então, ele é um treino que a gente pode fazer sentada, em pé, deitada, no carro, na fila de algum lugar que a gente esteja. Gente! Porque você vai estar lá fazendo a tua respiração, vai estar tampada, ninguém vai estar vendo lá o que você está fazendo. Eu vou demonstrar então aqui para o pessoal de casa, tá? Então, basicamente, a gente primeiro tem que pensar na nossa respiração. Quando a gente respira, a gente trabalha com o principal músculo da respiração, que é o diafragma, e ele se localiza embaixo da costela. Então aqui a gente tem a nossa costela e por dentro a gente apalpa, é o nosso diafragma. Quando a gente apalpa e ele é muito rígido, opa, ali já é um alerta. É sinal de que esse músculo precisa ser liberado. Então a gente só vai fazer umas massagens. Só da pessoa fazer isso, ela já vai melhorar o intestino dela. Porque o diafragma, estando maleável, ele é um motor de vísceras. Então, só de fazer essa massagenzinha, a gente já consegue soltar esse músculo. E é bem esse músculo que a gente faz o vácuo abdominal. Eu vou levantar aqui, não tem problema, né? Que eu vou mostrar. Então, como que a gente faz? A gente respira. Observa lá que minha costela se movimentou. E solta. De novo, respira. E solta. Observa que eu não fiz isso aqui, ó. Você não respirei com a barriga. Eu respirei aqui em cima. Então, respirei. Soltei. Sim. Prendi a respiração. E agora que eu vou sugar. Gente, olha isso. Ó, viu que eu voltei devagar. Essa volta que é importante, né? É, porque aí o que acontece? A pessoa que faz da forma errada, ela pode ter um efeito rebote de voltar esse abdômen forte, que aí pode dar incontinência urinária, pode dar mais flacidez na barriga. Então essa volta tem que ser muito gradativa. Essa é a respiração. E aí a gente tem várias posturas. Por exemplo, aqui sentada, como que a gente poderia fazer? Com a mão na coxa. Ó, tá vendo que eu não tô encostada lá atrás, porque se eu tiver encostada eu desalinhei a minha coluna. Então eu alinhei as costas, coloquei os dedos pra dentro. Aqui, respiro. Solto. Prendo a respiração. Vou sugar e vou apertar a coxa. Quanto tempo que fica? Ó, você percebeu que eu fiz um vácuo e saí. Eu permaneço na postura, só que eu descansei a respiração. Aí eu faço outro ciclo respiratório desse. Mantenho a postura, 5 minutos. Sem descansar a postura.
E aqui, por exemplo, quem estiver em casa e for fazer que nem a gente fez, não vai poder subir o ombro. Então, vai deixar o ombro bem longe da orelha. E eu já sei que essa pergunta vai vir. Como que eu sei que eu tô fazendo certo? Vamos supor, ó, tampei, a pessoa não vai ver minha barriga. Ou a gente tem, às vezes, pessoas que têm muito volume abdominal e não vai enxergar a costela. A gente tem aqui um buraquinho que chama fossa clavicular. Quando a gente faz o vácuo, esse buraquinho também vai aparecer. Ó, eu vou fazer lá. Olha que interessante. O mesmo que fez aqui, fez aqui. Então, às vezes, a pessoa fica em dúvida, né? Tô fazendo certo, não tô. Então, se fez o buraquinho aqui, tá fazendo certo. O vácuo. Aí vem uma outra coisa. O vácuo é a mesma coisa que hipopressivo? Não. O vácuo está dentro do hipopressivo. O hipopressivo é essa respiração e várias posturas, são mais de 70 posturas. Então, a gente tem que variar. Lógico, para quem está começando, vai fazer a mesma, já vai ver resultado. O intestino já vai funcionar no mesmo dia. Então, tudo isso vai melhorando. E aí, com o tempo, vai mudando as posturas, vai seguindo um protocolo. Mas já vai ver resultado. Se a pessoa fizer certinho 3 meses, chuta quanto que você acha que pode perder de cintura? Ai, meu Deus. Uns 3, 4 centímetros. Você tá muito modesta. De 4 a 12 centímetros. Meu Deus! Eu tenho 3 aluna, meses? eu tenho uma que eu recebi o resultado dela semana passada, 25 centímetros. Gente, ela foi muito aplicada. E assim, ela mandou um texto lindo, a foto dela, e ela fala, Vé, fala pras mulheres que eu não fiz nenhuma dieta, eu só coloquei isso na minha rotina. Mas o que? Ela respirava com o abdômen, ela tinha má postura, ela não tinha consciência de que ela tinha um abdômen para sustentar ela, né? Então a gente tem resultados incríveis. Que então, maravilha. Olha só, uma respiração, essa tecnologia de graça que Deus deu. Eu amei, gente. Eu já vou começar a fazer já. Faça. Maravilhoso. Você vai amar. E você até escreveu um livro, né? Uhum. E o livro se chama Barriga Negativa, que é um nome bem sugestivo. E eu imagino que, né, tem uma foto da barriga, uma barriga saradinha. O pior que não, sabe por quê? Eu vou te contar. O nome do livro é Barriga Negativa, Atitude Positiva. Porque eu quis trazer ali algo que vai além do treino. O último capítulo do livro, o penúltimo, é um manual para 30 dias de treino. Só que todos os capítulos anteriores são como eu acredito, como profissional, como mãe, como mulher, que eu acredito que uma mulher deve viver uma vida saudável. E ali eu descrevi tudo isso. E por que eu não coloquei uma barriga na capa? Porque para você a barriga negativa é de um jeito. Para mim é outra. Para quem está assistindo é outra. Então eu não queria rotular o que era uma barriga negativa. Então o livro tem a silhueta de uma barriga mais acinturada, né? Uhum. De uma barriga feminina, mas não tem ali o que é. Eu não quis imprimir. Fez muito bem. O que é, porque cada uma tem na sua cabeça, né? Sim, sim, maravilhoso. Meu Deus, eu fiquei encantada. E quem não quer ter um corpo desse? Pronto. A gente agora tá apaixonada. Vamos fazer, todo mundo. Vamos fazer, todo mundo fazer. Eu gosto sempre no final do ano de colocar os projetos, né? Projeto Barriga Negativa, que é um start. Porque não existe projeto verão, é projeto vida. Mas às vezes a gente precisa de um empurrão. Então, fiquem atentas lá no meu Instagram, que volte e meio começa um projeto para dar um incentivo para todo mundo começar. Maravilhoso. Agora eu queria que a gente está chegando ao final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres de casa, com a mensagem que você carrega no seu coração, que eu sei que você também é uma mulher de fé e que você já falou muita coisa aqui, mas fale o que você também carrega no seu coração para as mulheres. Ai, que bom ter esse espaço para poder falar isso, né? Então, eu fui designada, né? Deus me chamou aqui para mostrar para você, mulher, para você que nos assiste, que você tem um corpo físico e que além disso, você tem a sua parte espiritual. Eu sou uma mulher de muita fé e se eu puder falar para você, né? Creia em Jesus, coloque Ele em primeiro plano, todas as demais coisas vão vir. Porém, a gente tem que fazer a nossa parte. Faça a sua parte,
porque as bênçãos já foram derramadas na nossa vida. A gente só precisa tomar posse disso. E como que você vai tomar posse? Fazendo a sua parte. E eu fico muito feliz de poder mandar essa mensagem aqui, porque a gente fala, né, muito da parte do treino, do físico, e poucas mulheres conhecem esse meu lado, só as que me acompanham bem ali de pertinho mesmo na rede social, mas se apegue a esse Deus maravilhoso que nos deu essa máquina que é o nosso corpo físico, que é uma máquina perfeita. Quantas vezes o teu coração bate por minuto e você não está nem preocupada com isso? Quantos fiozinhos vão nascendo na tua cabeça de cabelo? Quantas células estão aí se movimentando no seu corpo? Então, seja grata a esse Deus que fez essa criação perfeita, que sou eu e você. Então, agora você é responsável em fazer a manutenção dessa criação perfeita, que nós somos a imagem dele, né? Sim. Então, vamos ser a imagem mais linda que a gente possa ser aqui nesse plano por enquanto. Maravilhoso. Seus contatos, eu acho que as pessoas, vamos convidar as pessoas para seguir você, né? Pode deixar. Bom, tudo meu é Vevé Fit. Então, Vevé Fit no Instagram, no YouTube, no TikTok. Espero que tudo isso de verdade contribua aí para a transformação da sua vida, viu? Quero te convidar para seguir o programa Ressoar, me seguir também. E eu quero também te dar um abraço, né? Dizer que para a gente é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Nosso próximo encontro será no domingo que vem. Então tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até lá!